Bondoso Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque a Sua palavra age em cada célula e a nossa célula reage segundo a Sua santa vontade para ter todos os fenômenos de vida em abundância. Nós acordamos nesta manhã louvando o Seu santo nome, porque todas as células foram restauradas, revigoradas durante o período da noite. Muito obrigado, Pai. Agora, a Sua palavra queremos entender e aplicar na compreensão da história, do acontecimento que aparentemente nos traz o medo. Mas Sua palavra jamais pode trazer essa reação nas nossas células, porque seu Espírito é a paz. Então, pela inspiração do Seu Santo Espírito, queremos entender todos aqueles acontecimentos que o Senhor conduziu, que é uma paz, alegria, o gozo, e que nós neste dia possamos a cada momento sermos julgados por Ti e sermos salvos completamente. Em nome de Jesus. Amém. Então falamos bastante sobre sistema de Deus, sistema único, somente para a vida. Esse termo um tanto não familiar, monismo. Então nós entendemos que para Deus não há trevas, para Ele não há morte, para nele não há nada contra a vida. E agora nós precisamos aplicar esse entendimento para alguns acontecimentos na Bíblia que aparentemente nós não vemos esse caráter de Deus. Parece que ora é assim, ora é daquela forma. Segundo mandamento caracteriza muito bem isto. Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de entender o segundo mandamento. E por isso que fazem várias perguntas. Doenças hereditárias também têm cura? Isso ainda por estar no raciocínio dualista. Deus, questões genéticas hereditárias, Ele não tem como lidar. Isso é bem simples para nós pensar assim no mundo, porque o mundo que vive uma limitação tremenda, então como não consegue regenerar ou restaurar, reparar os genes, então aquilo que já está alterado e que também veio para mim já alterado, sem nenhuma minha escolha, então aquela alteração não vai refazer. Vejamos o segundo mandamento. Êxodo capítulo 20. Quando nós não tivermos um raciocínio único, raciocínio monista, logo nós vamos entrar em contradição sobre Deus. Êxodo capítulo 20, versos 4 em diante. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás,
nem lhes darás culto, porque eu sou Jeová, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se nós não prestarmos atenção nesses dois sistemas, sistema de Deus, sistema de Satanás, quando nós lemos isto, parece que quando a gente aborrece a Deus, Deus faz o quê? Interessante, né? Não tem nenhuma palavra aqui que castiga, mas a gente já subentende que castiga. Isto é, a visitação de Deus para nós é subentendido como castigo. Tanto que o povo judeu chamava lepra. O que é lepra? O que significa a lepra? Chicoteado. Quem que chicoteou? Segundo o povo e também para nós também, tá, Deus que castigou e tem lepra. Por isso que quem é leproso era considerado imundo. Imundo diante de Deus, né? Na Coreia, derrame cerebral é considerado, tem um termo bem interessante para descrever derrame cerebral. Derrame cerebral na Coreia chama-se batido do vento. São duas letras chinesas, um significa vento, vento quer dizer força, né? Força. Foi um vento forte, bateu e a pessoa ficou hemiplégico. De onde vem esse vento? De Deus, né? Pensa que Deus manda um vento forte, porque na arte marcial chinês, antigamente, né? Voa, não sei se alguém já assistiu o filme chinês, né? Tem gente que aí fica voando, né? Quando faz sair aquele vento e derruba todas as coisas. Então, os chineses já tinham essa ideia da energia. Energia. No mundo ocidental também vocês viram, né? A manifestação da energia. Por exemplo, bem conhecido para nós, um bom tempo atrás, tal de Uri Geller. Ele entortava colher. Né? A gente fica, como que pode? Agora, se você olhar no YouTube, tem gente que anda em cima da piscina. Né? Levitação. Simplesmente entra na piscina, fica andando sobre água, atravessa a piscina inteira. Existe energia. Essa pessoa acha que ele que está fazendo tudo isto, mas tem um poder da energia que está mantendo os seus passos para não afundar. Diabólica, certamente, porque Deus não precisa fazer para um homem andar por cima da água. Né? Para quê? Não tem objetivo nenhum. Mas as pessoas ficam olhando, uau, maravilhados. Como que isso é possível? Então, vai cultuar quem? Esse homem. Existe o pensamento, filosofia oriental, que as pessoas acumulam a energia do universo no seu organismo e depois faz sair essa energia para curar as doenças. Isso já é aplicado, mesmo aqui no Brasil. Já existe. Vai captando a energia do universo. E depois passa na área onde a pessoa está com
dor, a doença, então passando daquilo lá, desaparece totalmente os sintomas. Existem. Então, veja um pouco esse segundo mandamento. Primeiro Deus diz o quê? Não farás imagem de nada. E não adorar nem cultuar. Porque primeiro mandamento, ordem, diz o quê? A não ser eu, não tem nenhum outro. Isto é, eu sou Jeová. Eu sou Criador. Fora de mim não há vida nenhuma. Não há. Bom, aí as pessoas fazem todas as outras coisas, né? Menos adorar a Deus. Isso aborrece a Deus? Aborrece? Aborrece? Deus fica triste? Chora? Que é isso? Então, como que um que chora, fica triste, pode dar mais graças? Quando chora, quando triste, sei que quando voltar, então vai apanhar muito mais que... Porque não me ouviu. Deus jamais chora, jamais entristece. Então esse termo que Deus fica triste, daqui a pouco vamos ver, Deus arrependeu, isso não é entendimento da linguagem humana, aquela mesma conotação. Porque pensamento dele é diferente do meu pensamento. A gente tem essa tendência de levar para sentimento. Como nós temos sentimento ora positivo, ora negativo, então Deus também tem o mesmo tipo de sentimento. Não. Nós não podemos olhar desta forma. E palavra-chave desse segundo mandamento é entender visitação. Deus diz: eu sou Deus zeloso. Tem zelo. Zelo. O que é zelo? É muito mais do que um sentimento, mas aquele tudo que pode, então, vai lá. Isso respeitando a liberdade. Olha, isso é algo tremendo. Você tem poder para fazer, tem maior vontade, e você tem liberdade para fazer. E você quer fazer, mas a pessoa rejeita. Como que você sentiria? Não, você não pode morrer, mas você não pode obrigar. Tá lá. Mas a pessoa não reconhece, recusa. Deus zeloso, que fala, por isso que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então vamos entender visitação. O que será que Deus mostra quando Ele visita? Nós vamos ver visitação quando a gente estuda Sodoma e Gomorra. Hoje, então, vamos aplicar. No caso de Sodoma e Gomorra, no caso de dilúvio de Noé. Porque para nós focalizamos o quê? Por causa do dilúvio de Noé, morreram todos, menos 8 pessoas. Então, isso é um Deus amoroso? A gente pergunta, focando onde? Resultado.
Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. A gente foca no resultado. Por isso que a gente foca no resultado, nas nossas doenças. Nós jamais devemos focar nos resultados. Todo resultado é devido à causa. Nós devemos olhar a causa, os porquês, por que aconteceu esse resultado. Então veja, quando eu aborreço, esqueço quem é Deus, e eu vivo exatamente da forma que serpente me fala, então Deus cada vez superabunda a sua graça. Superabunda. Mas a pessoa rejeita. Rejeita. E ele superabunda mais. Então, por fim, Deus visita. Isso é julgamento. Visita para quê? Para salvar. Lembra? O objetivo de sua visitação não é para destruir, mas para salvar. No coração do ser humano, no coração de Deus, existe algum sentimento para destruir? Não existe. Então, lembre, quando Deus visita, seu objetivo é para salvar. Por quê? Porque esse querido meu filho quase que está perecendo. Por causa que está totalmente enganado pelo inimigo. Totalmente. Então, ele superabundou por muitos anos. Nós não vimos, por exemplo, endurecimento das artérias? Por 40, 50, 60 anos, vida inteira de um indivíduo, Deus deu superabundância de sua graça, removendo toda gordura que absorveu moléculas de álcool, porque a gente fica gostando de comer exageradamente, fazer boas misturas, comer toda hora. Então, produção de álcool no estômago, no intestino, isso vai destruindo células de defesa no sangue, também capilares. Então, Deus manda triglicerídeo para poder trazer todas essas gorduras, acaba com a toxicidade de álcool, e depois manda VLDL para trazer tudo para o fígado. E do fígado, então, deixa o álcool metabolizado, neutralizado, e leva essa gordura através do LDL para a artéria, e assim a artéria vai endurecendo gradativamente, e Deus continua superabundando sua graça. E o mundo olha para a misericórdia de Deus, LDL, dizendo o quê? Colesterol ruim. Já que é colesterol ruim que provoca endurecimento da artéria, vão fabricar remédio para cortar esse LDL. Família de estatina. E aí Deus continua dando superabundância de graça. E Deus, por fim, agora a artéria endurecida, dor no peito, porque a artéria coronariana agora só resta 10, 20%. E todo organismo, aterosclerose generalizada, provocando hipertensão arterial. Deus visita. O que quer dizer Deus visita? Oferece New Start. Fora de New Start, existe, não estou falando esse aqui, não importa onde quer que seja, Deus já reservou, providenciou 8 leis da vida para que a pessoa tenha vida. Tenha vida. Por isso que aqui nesse programa que nós aplicamos essas leis, simplesmente somente as leis da vida. Não fazemos nenhum tipo de tratamento humano,
Mas, pressão alta, vai embora? Vai embora. Tranquilamente vai embora. Isso não precisa ser muitos dias, não. Dentro de uma semana, pressão alta simplesmente vai embora e as pessoas deixam de seus medicamentos para controlar a pressão. Então, quando Deus visita, Ele sempre visita com as suas leis. Com suas leis. Qual é lei de Deus? Não é aquela expressão dizendo que Ele é amor? Toda a lei de Deus é uma expressão, uma descrição, dizendo que Ele é amor. Hoje de manhã, na hora de a gente fazer espreguiçar, alongamento, eu estava levantando 2 braços, inspirando fundo, aí aquele ar frescor, né? Ai, quando entrava pelas minhas narinas, como era bom. Né? Quando aquele sol toca na nossa pele, a gente não derrete. Quando a água entra, não se sente algo assim, acordando todas as coisas, aliviando totalmente. Quando entra uma fruta, ai, que beleza. Abacate, de novo, abacate. Abacate foi muito bom para comer com pão, fazer sanduíche de abacate. Vocês podem incrementar nesse sanduíche de abacate, segundo o gosto, né? Ou pode pôr um pouquinho de mel, pode picar um pouquinho de azeitona. Pode fazer muita coisa. E o sanduíche fica uma delícia. Né? Bom, todas essas coisas que Deus nos visita, não é bom? Não é para a vida? É para a vida. A Bíblia explica assim, Número capítulo 3, ou capítulo 6, desculpe. Números, capítulo 6. Então, nós vemos o que acontece quando Deus visita. Números, capítulo 6, versos 22 em diante. Disse Jeová a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Quando é que Deus abençoa o povo? Quando fizer tudo direitinho? Quando estiver totalmente fora do caminho deles. Vamos ser coerentes, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, quando é que abençoa? Principalmente quando estiver totalmente destruído pelo inimigo. Aí que abençoa. Sabe que durante 6 dias, nós neste mundo estressamos e ficamos destruídos, danificados, nossas células, aí é que Ele abençoa. Por isso que separou no fim do tempo, uma semana, e no último dia, no 7º dia, Ele abençoa. Dá para perceber? Tempo só existe 7 dias. Então isso é um máximo que existe para nós. E no último dia, no 7º dia, Ele abençoa para quê? Para restaurar,
dar novamente a vida. Vamos falar de sábado nesta vez, desses termos. Então ele abençoa quando o povo está destruído, danificado. Como que abençoa? Então aqui a gente vê visitação de Jeová. Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Jeová sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando Deus visita, a primeira coisa que mostra é seu rosto. Quando nós vemos o seu rosto, vemos o rosto todo com tanta raiva porque foi tão longe dele e fez tudo contra ele, então ele fica raivoso? Não. Veja, realmente, não tem uma música com esses versos? Que o Senhor te abençoe. Antigamente, Senhor. Esse é contralto? Eu tenho a saudade desse hino, porque Coral de Brasília sempre cantava isso quando terminava o culto. Então, como isso me fazia bem. Quando a gente cantava no fim aquele coral, 40, 50 pessoas, com ritmo do regente, canta e a congregação vai retirando com a paz, com a misericórdia. Que saudade, né? Nós precisamos voltar para isto, né? Então veja, Jeová faça resplandecer o rosto sobre ti. Então Jeová vai olhar e resplandece. Resultado? Misericórdia que dura para sempre. Levante, Jeová, levante o seu rosto. Levanta, porque muitas vezes Jeová esconde o seu rosto. Um momento, não essa vez, nós precisamos estudar só o rosto de Jeová. Um dia fiz um levantamento de rosto de Jeová. Procurei quase todos os versos de rosto de Jeová. Só falando de rosto de Jeová dá umas 2 horas. A gente pega cada situação, ora Jeová mesmo vira o seu rosto para não olhar para aqueles que estão pecando, aqueles que estão rejeitando. Porque se ele olhar, o que vai acontecer? Destruição. Então ele esconde seu rosto. É tremendo. Bom, então entendemos visitação, né? Vamos voltar para Êxodo capítulo 20, vamos terminar esse segundo mandamento. Para nós não termos dualismo, mas entender. Deus visita aqueles que a aborrecem, aqueles que ficam afastados e cultua, adora um Deus que não dá a vida. Então, Deus, por último, visita. O pai pecou, transgrediu, afastou, aí vem um resultado, e esse resultado passa para o filho. O filho também, como pai, rejeita e deixa passar
esses danos para o neto. E tempo todo Deus visitando. E quando chega no neto, Deus visita, porque resultado agora tem maior efeito no neto, certamente, quando visita na terceira geração, no neto, por causa da sua angústia. Então, começa a dar ouvido ao Criador. O que vai acontecer? A sua palavra vai sarar. Vocês sabem que Deus só cura pela palavra, né? Salmo 107, verso 20. Né? Enviou-lhe sua palavra e os sarou. E os libertou, que era mortal. Nós não procuramos dessa vez? Então depois procure em Salmo 107, versos 17 em diante, até 20. Então nós temos todo esse entendimento de que Deus manda a sua palavra para curar. Então, o neto, por causa da sua angústia, clama e Deus o livra, envia a sua palavra. Então, o que significa esse segundo mandamento? Eu entendo assim. Quando a pessoa rejeita, e Deus, quando visita então para salvar, qualquer que seja, qualquer alteração ocorrida, isso geneticamente, nos avós, pais, agora netos, ou filhos, netos, Deus jamais vai permitir que a iniquidade do pai não passe mais do que terceira a quarta geração. Ele salva até de terceira a quarta geração, ele salva. Então qualquer pecado, resquício de pecado, jamais vai continuar mais que 3 a 4 gerações. Isso é o significado dessa primeira parte. E segunda parte não temos dificuldade de entender, né? Daqueles que me amam e guardam meus mandamentos, 1000 geração, óbvio, né? Então aqui nós vemos o mesmo Deus que dá a vida. Por isso que qualquer doença hereditária, se você aceitar a visitação de Deus, naquele exato momento que aceita, é curado. Qualquer doença, qualquer. Não existe exceção nenhuma. Se segunda geração aceitar, acabou. Para. Isso é geral. Qualquer local. Não, nós não chegamos 1000 gerações. Nem 500 gerações. A gente faz contagem. Se vocês pegarem genealogia, né? Por exemplo, de Adão até Noé, quantos anos passaram? 10 gerações. Em termos de gerações, passaram por volta de 1700 anos. Se a gente fizer contagem. E de Noé a Abraão, mais 10 gerações. E de Abraão até Jesus? Não. Se a gente contar de Adão até Abraão, passam 72 gerações. Pode fazer contagem. Veja, se nós herdássemos todas as doenças dos nossos ancestrais, ninguém existe aqui. Ninguém. Imagina, gente, pai hipertenso, filho hipertenso.
Hereditariedade. Neto hipertenso. Bisneto hipertenso. Quinta geração. Sexta geração. Acho que passa 10 gerações. Câncer. Acho que passa. Diabetes. Coisa tremenda. Nós, pelo cálculo que eu fiz, de uma forma grossa, a partir de Jesus, até agora, vamos supor, passaram 2000 anos. Cada século precisa de 5 gerações. Né? Século, 5 gerações. Quando menos, na Idade Média, pouco tempo de sobrevida, vamos supor, 10 gerações em século, 100 anos. Passaram 20 séculos. Multiplica 20 por 10, 200 gerações. 4.000 anos, 72 gerações. Não tem mais do que 300 gerações desde a fundação do mundo até hoje. Dentro da medicina, a gente vê a doença se aceitar a visitação. Então veja, na sua época, ou geração dos seus pais, havia tanta doença? Não havia. Não havia. Porque muitas vezes, inconscientemente, já estavam dentro do plano de Deus. Tanto que essa mensagem de saúde que foi dada final de século XIX, era para quando? Para hoje. Naquela época, precisava de ar puro. Será que naquela época a pessoa dormia à tarde? Provavelmente pouquíssimas pessoas. Naquela época também deve ter tido água colorida, né? Mas mais em termos de chá, né? Chás, café. Né? Não estou contando isso não. Por exemplo, dentro de 100 anos, eu já vi um amigo nosso que tem avô, filho, neto, bisneto. Então, pai ou avô tem por volta de 90 e poucos anos para ter essas gerações, né? Mesmo que casando cedo, não é? Então, vamos dar 5 gerações num século. 20 séculos, 100 poucas gerações. Então, na realidade, 6.000 anos é muita coisa, mas em termos de gerações, não é tanto, não. Por exemplo, eu vejo isto hoje na Coreia, que nunca tinha obesidade e diabetes, mais ou menos 50, 60 anos atrás, agora um monte de diabéticos e obesos estão aparecendo. Então, filho dos obesos já, fofinhos, se eles receberem visitação, vai desaparecer a obesidade, como aqui a gente vê, obesidade desaparece na sua geração e gera quando seus genes já estão restaurados. Vai ter que filho obeso? Não, vai nascer normal. Então, mudança de gene é coisa rápida. Não demora. Bom, isso não era a questão. Então, veja, nós precisamos olhar através do segundo mandamento que Deus sempre visita para salvar. Ele julga para salvar. Bom, e ele é sempre um pensamento só. Não existe pensamentos diferentes segundo o que outro faz para ele. Bom, com esses pensamentos, então, vamos ver dilúvio. Porque certamente
no dilúvio, nós precisamos enxergar este amor tremendo, tremendo. Senão, nós vamos ficar com medo toda vez que a gente vê, se não viver direito, vai fazer o quê? Ele vem, destrói tudo, mata tudo. Bom, capítulo 6, Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então aqui aparecem dois grupos: filhos de Deus e filhas dos homens. Imagina, gente, filhos de Deus e filhos dos homens. O que significa isto? Filhos, pessoas que ainda vê Deus como um Deus que não muda, um Deus de amor ilimitado, um amor infinito, que perdoa sem limite. Tem pessoas que olham assim, e também tem pessoas que... dualismo. Então aqui está mostrando pessoas do sistema dualista e sistema monista. E agora, pessoas do sistema monista foram atraídos também por pessoas dualistas. No mundo não acontece isto. Para nós é mais fácil ficar na cidade onde nós moramos ou ir para o campo. Toda vez que eu falo sobre vida no campo, me dá uma dor. Porque isso não é uma realidade fácil para a grande maioria. Pouquíssimas pessoas desfrutam esse sistema de Deus. Intelectualmente sabe que esse sistema de Deus é a melhor coisa para a gente. Mas realmente eu desfrutar, isso a gente fala, é complicado. É complicado. E assim, qual foi o resultado? Então disse Jeová: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Como que Deus pode dizer, meu espírito não vai agir nesses, porque homem tornou-se carnal? É forma de Deus falar? Não é. Deus que não muda nunca. Mas se ele falou assim, por quê? Vamos aplicar o que nós já aprendemos. Homem que se afastou na realidade. Mas, aqui está dizendo que meu espírito não agirá mais. O que isso significa? É um amor que assume a responsabilidade. Não dizer, você que afastou, você é um cafajeste, você vai morrer. Quando você tem amor, você jamais vai acusar. É você que fez assim, por isso que eu estou fazendo assim. Isso quando você não tiver amor que fala. Mas quando você tem verdadeiro amor, eu que errei. Por causa da minha falha,
aconteceu tudo isso em você. Se nós vivermos a vida conjugal desta forma, terá briga? Não, né? Eu estou entendendo um pouco disto, então, o pouco que estou entendendo e vivenciando, então, eu quero compartilhar com os outros. Por isso que queremos fazer encontro dos casais New Start. Encontro dos casais New Start. Já marcamos uma data para abril do ano que vem. Não sei se é um momento bom, mas eu separei para abril e eu estou vendo, conversando um pouco. Eu queria fazer de quarta até domingo, aí disse que viria pouca gente. O pessoal está acostumado de sexta a domingo, né? Então, vamos ver se a gente ajusta a realidade das pessoas, sexta para o domingo, para ouvir quanto mais possível, e introduzir encontro dos casais do sistema monista. Vai ter coisa romântica também, porque para Deus existe tudo que é belo, né? Mas não queremos introduzir coisa romântica ao nível sentimental. Isso vou fazer questão de não introduzir do ponto de vista dualista, mas de princípio. Romance no princípio. Não sei o que vai sair, tá? Mas vai ser muito bom. Bom, então, mesmo que os homens que expulsaram o Espírito de Deus e assim tornaram carnal, todos eram espirituais, porque o fôlego de Deus que fez funcionar todas as células. Seres espirituais. E o que esses homens fizeram? Expulsaram. Cada vez mais. Seu coração de pedra. Expulsaram. E aí Deus fala, meu espírito não vai agir mais nelas. Veja o quanto amor Deus tem de não acusar ninguém pelos próprios atos que os homens praticaram. Jamais acusa. O amor como que fala? O amor não lida inconvenientemente. Não cospe fogo. Então, ele tem que expressar como? Eu que não vou agir mais. Dá para entender esse amor? Espero que vocês vivenciem isto, tá? Quando outro errarem grandemente, porque eu que fiz isso para você errar. Me perdoe, desculpe. Então, veja. E os seus dias serão 120 anos. Ele está dando esse tempo de misericórdia. Isso mesmo antes do dilúvio. Note bem. Dilúvio, porque ele retirou o seu espírito das pessoas, isto é, as pessoas que expulsaram completamente o Espírito de Deus, Deus ainda dá 120 anos de misericórdia. Misericórdia. Para quê? Para que durante esse período, que agora ele vai dizer para Noé, construa arca. Senhora Ellen White, referindo esse acontecimento,
diz que cada martelada de Noé era um evangelho. Era um evangelho. Porque naquela época não havia chuva. E Noé estava construindo a arca onde? Lá em cima da montanha. É uma loucura, né? Coisa totalmente diferente. Coisa que não podia entender. Sabe que a proclamação da terceira mensagem do anjo é assim? Coisa que não dá para entender. A mensagem do terceiro anjo é assim. Como que a gente vai entender que a besta que surgiu do mar, juntamente a besta que surgiu da terra, vai enganar o mundo inteiro? Tem alguma ideia? Esse sistema democrático vai destruir o mundo? E esse homem de paz, que pacifica o mundo inteiro, independente da religião, cultura, raça, não está pacificando o mundo inteiro? Por exemplo, esse encontro de jovens no Rio, onde quer que ele vá, ele só comunica a mensagem de paz, que vai destruir o mundo? É cabível? Imagina se a gente falar lá fora que esse poder é do inimigo e vai destruir o mundo inteiro, e ele está dando com Apocalipse 18, né? Aquela meretriz, né? Com taça de ouro, cheio de vinho de cólera, que deixou todos os reis bêbados, não somente reis, a nação inteira, o mundo inteiro bêbado. Se a gente falar isso lá fora, vai jogar pedra, vai ficar preso, vai morrer. Nós precisamos proclamar esta mensagem. Esta mensagem. Para a igreja remanescente foi dada essa missão de proclamar a terceira mensagem. É a mesma coisa que o que Noé fez para construir a arca. Aquela martelada. Então, nós vivermos no start é dar martelada. Porque a mensagem de saúde é braço direito da terceira mensagem do anjo. Algumas pessoas podem entender que a mensagem de saúde é para juntar as pessoas, já que pessoas interessam pela saúde, para poder, então, fazer série de evangelismo. Até pode ter essa função, mas é coisa muito fraca. Porque nós mesmos não experimentamos construir a arca. Nós estamos destruindo a nós mesmos. Mas é construir a arca para salvar as almas. Primeiro, meu templo, meu organismo tem que ser habitação de Espírito Santo. Eu preciso ser purificado, santificado, através das suas leis, leis da saúde. Então precisamos experimentar que todas as minhas células estão completamente purificadas. E o Espírito Santo habitando em mim, literalmente eu tenho testemunho de Jesus nas minhas células. Bom, então, verso 4.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu Jeová que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O que Jeová viu? No homem. O que é essa maldade? Não queria ter vida nenhuma. Nada. Mas somente prazeres. Somente coisas que dá aquele sentimento temporário, que dá um prazer, uma alegria, depois depressão profunda. Para poder sair da depressão, então, tem que ter outro estímulo maior. Então, a vida estava sendo destruída completamente. Isso, aqui a Bíblia fala que foi traduzido multiplicado, mas o termo hebraico diz que abundou. Abundou e não havia algum lugar para a palavra de Deus estar nas suas mentes. Abundou simplesmente o pecado. Isto é, prestes a morrer todos. Se Deus não intervir, todos vão ficar como? Destruídos. Todos iriam destruídos. E assim, pecado multiplicou, abundou, e o Espírito de Deus não podia estar mais com eles. E o coração, como que era o coração? Era continuamente mau, todo desígnio. Qualquer coisa que pensava era destruir. Qualquer coisa. Então, antes que o mal destrua, acabe a existência do ser humano que próprio Jeová criou, então Jeová precisa visitar para salvar. Está ficando bonito? Para mim, quando comecei a estudar dilúvio, que antigamente, eita, eu não posso errar não. Se errar, Deus me acaba. Olha, eu tive esse tipo de pensamento por muito tempo. Porque cresci apanhando. Então, qualquer coisa errar, isso era assim tão familiar. Então, li a Bíblia, está vendo? O povo pecou, Deus desceu. Algo bem interessante, esse raciocínio que o inimigo introduz. Por isso que a educação é coisa muito importante, né? Como nós entendemos a palavra de Deus e educar nossos filhos na palavra. Bom, então, olha aqui, esse verso seus é a maior discussão, acho que é dentro da teologia, né? Porque não existe solução na teologia. Por que eu digo que não tem solução na teologia? Eu nunca fui à faculdade de teologia para estudar, mas teologia, pelo que percebo, é um estudo lógico de Deus, sobre Deus. É um estudo lógico. Tem que ter diria o quê? Acadêmico. Tem que ter alguma razão. Tem que ser racional. Amor é racional? Não fala que amor é cego? Por quê?
Por que fala que amor é cego? Não é lógico. Para o pai, filha quer casar com uma moça totalmente indevida, porque pai conhece melhor, também conviveu um pouco com a família dessa moça, etc. Mas o filho está com olhos gripados, não enxerga direito. E quer casar, quer casar, quer casar. Tem algum pai que vence e ganha dos filhos? Por isso que a gente fala, o amor é cego. É racional? Lógico? Como que algo que não é lógico pode construir dentro dessa logicidade? Impossível. Por isso que teologia, em termos de como que tem que falar? Academicismo? Existe esse termo? Se não tiver, vamos inventar e manda Aurélio acrescentar. Dentro desse academicismo, não dá para interpretar e dizer essa palavra arrepender. Como que Deus, que é onisciente, arrepende? Se é para arrepender, nem faz as coisas que arrepende. Mas esse termo arrepender, eu procurei no hebraico, que sinônimos, que significado tem. E em inglês, quem lê inglês, o King James Version ou New King James Version, explica assim: Deus sentiu so sorry. O que quer dizer sentir sorry? Quando americanos falam I am sorry. Oi? O que quer dizer? Sinto muito. Toda a responsabilidade está em mim. Quando fala desculpa, americanos jamais falam I am sorry. Quando você fala I am sorry, você está se responsabilizando em tudo. Quando desculpa, americanos falam assim, excuse me. Não aceita responsabilidade, não. Mas, tá bom, eu errei. Mas, acabou, por aí. Depois, as consequências, eu não tenho nada a ver com isto. Mas quando você fala, I am sorry, legalmente você tem que se assumir toda a responsabilidade. É isto. Vamos dar uma olhada. Esse arrependeu em hebraico. Aqui, o que gostei mais é 1A2, ou 1A. Estar sentido, ter pena, ter compaixão. Deus criou, fez existir. Inimigo destruiu. E as pessoas aceitaram a destruição. Qual é o sentimento de Deus? As minhas criaturas sendo destruídas pelo inimigo, porque não aceita o meu espírito. Esse sentimento. Isso que Deus estava experimentando. Como que meu filho é destruído? Eu não posso permitir que meu filho seja destruído pelo inimigo.
Dá para sentir o seu amor imenso que, mesmo sendo destruído, ele não poder fazer nada, porque a pessoa não escolhe. Porque expulsa o Espírito de Deus. Não é que aquele arrependimento, eita, eu não deveria ter feito aquilo não, por não saber. Não é esse tipo de arrependimento que nós achamos que é. Então Deus estava tendo compaixão por esses que estavam afastando, expulsando o seu espírito e sendo destruído pelo poder da morte. Isso que Deus estava sentindo. Bom, e daí, veja, aqui diz, então se arrependeu Jeová de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Pesou no coração. Vamos ver esse peso. Feriu seu coração. Dá para sentir aquela dor tremenda que Deus está sentindo agora? Porque o céu está sendo destruído, prestes a morrer agora. E ele tem que julgar. Ele vem para salvar. E ainda sabe que maioria vai rejeitar. Realmente, Deus nunca muda. Nunca muda. E disse Jeová: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quem é que na realidade está destruindo todos? Satanás. Mas o que ele diz? Eu vou acabar todos da face da terra. O que ele estava fazendo? Ele estava sentindo essa pena, essa dor, aquilo que o inimigo está fazendo. Novamente a gente vê essa atitude ativa de amor de Deus, expressa de uma forma totalmente contrária, né? Não é ele que está fazendo, mas ele assumindo toda a responsabilidade por ele ser criador. Por ele ser criador. E agora veja como Noé vê tudo isto. É alguma coisa muito linda, muito lindo. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante de Jeová. Aqui não dá para entender muito bem. O que vocês entendem esse verso 8? Porém, Noé achou graça diante de Jeová. Se a gente entender de forma dualista, o restante Deus vai acabar todos e Noé, somente Noé vai ser salvo. É assim? A gente acha que é, né? Não pode ser, né? Se for, cadê o caráter de Deus? Aí fiquei vendo esse verso 8 e achei uma coisa bem interessante. Porém, por que colocou porém? Porém, Noé é diferente. Isto é, enquanto todos expulsaram o Espírito de Deus e estão indo para a destruição em massa, porém,
Noé olhou quem? Para Deus e viu o quê? A graça. Por isso que esse diante não é na frente. Na realidade é na frente. Mas na língua hebraica, esse diante é olho. Diante é olho. Sabe o que Noé enxergou no olho de Deus, nos olhos de Deus? A graça. Aquela dor, aquele peso que Deus tinha em relação aos seres humanos que estão sendo destruídos completamente. Mas nos olhos de Deus havia a superabundância de graça, querendo salvar. Para isto, durante 120 anos, Noé iria fazer o quê? Construir a arca. Construção de arca é para salvar, salvar. Se fosse esse verso 7, né? Disse Jeová: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Se isso fosse vontade verdadeira de Deus, para que manda construir a arca? Simplesmente acaba tudo. Construção de arca é contraditória. Mas Deus tinha um ser, Noé, que é justo, porque vivia no sistema monista. Via esse Deus criador é o amor, esse só é vida, não pode ter a morte nele. Por causa disto, ele aceitou a missão. Você construiria a arca onde não tem água para... Bom, naquela época havia mar também, mas que não precisava ir até o mar de barcos, né? Fazer o que no mar? Agora que o pessoal vai para vender, comprar coisas e pescar, mas para quê? Para ter prazer, quem sabe tinha jet ski naquela época, né? Nos lagos, no mar. Provavelmente deve ter tido. Com a inteligência que eles tinham naquela época. Bom, isso não é o caso. Mas Noé viu o quê? Nos olhos de Deus, a graça. Quando nós virmos a graça nos olhos de Jeová, então nós também viveremos New Start da forma que Deus nos deseja. Único exclusivamente, nós poderemos ter esse viver New Start quando nós enxergarmos nos olhos de Jeová a misericórdia, a superabundância de graça. Antes disto, tudo vai ser por causa da minha saúde, por causa da minha conveniência. Porque com amor, imbuído do amor é que nossas células vão corresponder. Podemos pregar, isso é o maior problema para mim. Eu que faço palestras, eu posso fazer essas todas palestras lindas, mas quando voltar para casa, já que ninguém me vê, então eu posso cair da forma que eu quero. Né? Quando?
quando não enxergar a graça nos olhos de Deus. Deu para entender como que é o dilúvio de Noé? Deus estava irado para destruir o mundo? Não. Resolveu? Espero que se tenha resolvido. Nós precisamos exercitar isto. Ter um pensamento só. Pensamento de Deus. Por isso que aquele primeiro verso que nós procuramos quando começamos os estudos, deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos. Nós precisamos deixar. Só permitir pensamento de Deus. Bom, então vamos a Gênesis 18. Não vou contar o contexto da visitação de Deus e seus anjos a Abraão. Também história muito linda de querer dar Isaac e Sara fica rindo lá dentro da tenda e Deus fala, olha, por que Sara está rindo? E se ficasse quieta, resolveria, né? Aí Sara sai para fora, não ri não, senhor. Acho que a mulher é assim, né? Inclusive, Bíblia detalhou tudo isto. Olha, eu não ri, mas Deus diz, você riu sim. Agora a gente tem que entender, será que Deus estava bravo? Sim, riu sua. Foi assim? Mas simplesmente termina no verso 15, a história é curtinha, mas verso 15 fala assim, então Sara, receosa, o negou dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Com que entonação que Deus deveria ter falado? É certo que riste. Não se preocupe. Mesmo que você ache absurdo, ridículo, mas eu vou voltar, eu vou visitar. E daqui 40 semanas, imagina, gente. Depois disto, a gente entende porque foi uma voz tão mansa. Coisa biológica. Sara, 90 anos, já acabou a menstruação. Não sei se naquela época também tinha síndrome de menopausa. Mulher já era, né? E o Abraão, eles tiveram relação íntima. Por quê? Acreditou na visitação de Deus. E vem Isaac. Coisa maravilhosa, né? E depois disto, então, verso 16, tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma. Olha, isso é algo impressionante. Olharam para onde? Sodoma. Qual teria sido o coração desses homens olhando para o Sodoma e precisa ir para lá, para lá. Novamente julgamento. Então, os homens foram e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse Jeová, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
Isso ele não estava falando para Abraão, mas ele estava falando para si próprio. Eu tenho que revelar para Abraão o que eu vou fazer. Porque Abraão, sem conversar com ele, falar da sua vontade, e se Abraão desentender, o que Abraão vai pensar de mim? Porque eu escolhi para ser uma grande nação, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Jeová e pratiquem a justiça e o juízo. Veja novamente, pratiquem o quê? Justiça e juízo. Vamos entender do sistema monista. Para que Jeová faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, ser bênção para toda a nação, né? Disse mais Jeová, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. O que aconteceu? Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O que é esse clamor? O que é clamor? Algo contra, não é? Clamor é algo contra. Contra quem? Sodoma e Gomorra. Quem que está fazendo isto? Satanás. O que Satanás fez com Sodoma e Gomorra? Ter abundância. Não ter nada em falta. Por isso que toda vez que você está em abundância, é maior perigo. É melhor sempre estar alguma coisa faltando. Se tiver abundância, principalmente de recursos, começa muitos males. E assim Sodoma e Gomorra experimentou no vale do Rio Jordão aquela abundância das coisas, e as pessoas começaram a procurar pelos prazeres, e nós sabemos que Sodoma e Gomorra hoje é comparado como o quê? Quando a gente fala aqui no mundo o termo Sodoma e Gomorra, significa o quê? Homossexualismo, orgias, né? Depravação. Então, por causa dessa abundância, eles não souberam ver quem é a fonte da abundância. Aí começaram a cultuar a si próprio, a ponto de ter prazer com o mesmo sexo. E assim, totalmente, Satanás levou para habitantes de Sodoma e Gomorra até nesse nível. E depois que ele deturpou, totalmente degradou a humanidade, depois acusou a quem? Deus. Olha, você é justo deixar esse povo totalmente depravado desse jeito? Eles merecem o quê? A morte. Merecem a morte. Rejeitaram completamente a vida que você deu. Então merece a morte. É justo que um morra quando rejeita totalmente a vida. Isso é justiça de Satanás. Justiça de Satanás. Mas justiça de Deus é? Não é. Veja o que está acontecendo. Algo impressionante. E daí, depois que ocorreu o clamor
clamor contra essas duas cidades, isso multiplicou. Então, Satanás diariamente, de dia e de noite, acusando Sodoma e Gomorra diante de Deus. Mas a graça de Deus superabundando na cidade de Sodoma e Gomorra. E as pessoas continuadamente rejeitando. E a acusação de Satanás constantemente contra estas cidades. Então, Deus diz o quê? Isso é muito engraçado. Ele diz, eu vou descer. Descerei e verei. Como que pode um Deus dizer assim? Ele não é onisciente? Ele sabe tudo e tem que descer para ver? Mais uma coisa, ele falou algo muito engraçado, muito. Descerei e verei se de fato. O que é fato? Clamor, a justiça que Satanás estava exigindo realmente tem fundamento. Então tinha vontade de destruir? Não. O que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Está clareando mais? E se assim não é, sabe-lo-ei. Qual era a vontade de Deus diante desse clamor, a destruição que estava prestes a acontecer? Ele diz, descerei, verei, se de fato aquele clamor que chegou até a mim corresponde o que estou vendo. Então Deus queria ver o quê? Alguma desculpa, alguma coisa que o clamor está fazendo, não é? Se tivesse alguma coisa, então, Deus faria para a acusação de Satanás. Não é, não, assim não, olha aí, eu vi que não é do jeito que você está pensando. Portanto, eu não vou destruir. Mas, infelizmente, nessas duas cidades, até próprio Ló era como? Dualista. Ora, no sábado ia para a igreja, cultuava, mas durante a semana bagunçava. Misturado no mundo. Quem sabe na economia, aí no negócio, então, em vez de manifestar o caráter de Deus, queria mais coisas, enriquecer. Ele que escolheu o Vale do Rio Jordão, quando Abraão falou, olha, se você escolher a direita, eu a esquerda, vice-versa, escolha. Quando ele viu, primeiro foi no vale, no campo. Agora, nesse período, já estava onde? Na cidade. Fez contrário. Em vez de sair da cidade, ele, pouco a pouco, entrou. Então, nós vemos a fé de Ló em que estado encontrava. Então, Deus queria verificar. Isso, descerei, verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não é, se assim não é, sabe-lo-ei.
Somente aquele que tem amor pode falar isto. Aquele que ama, quando acontece algum desastre, simplesmente porque alguém deu notícia de que foi desastre e acabou tudo, então, tá bom, acabou, morreu todo mundo, então nem preciso ir lá ver, meu filho também está morto porque estava aí. Fica assim? Não, eu vou até lá para saber se essa notícia é realmente verdadeira e está indo para lá para verificar o corpo do filho morto? Ou está indo para lá para ver meu filho ainda mesmo em coma e todo mundo considerou que está morto, mas que ainda esteja vivo? Dá para notar, esse é o amor do Criador até que ponto? Deus não tem mínima ideia de destruir. Deus não tem mínima ideia de não curar nossas doenças. Não tem. Deus não quer. Porque eu orei tantas vezes, não aconteceu nada. Então Deus não quer. Deus, inimigo, faz duvidar o pensamento de Deus. E assim, a gente vê algo extraordinário de Abraão. Abraão, aos 99 anos agora, ele andou com Deus, ele sabe qual é o sistema de Deus, monismo. Quando ouviu que Deus estava indo para Sodoma e Gomorra, o que ele sentiu? Não pode. Porque ele sabe que quando Deus chegar em Sodoma e Gomorra, o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra? Destruição. Destruição. Por quê? Imagina se Deus fica olhando para aqueles que praticam o pecado. Destruição. Então ele vira o rosto. E agora ele está indo. Então destruição iminente. E daí, o que Abraão faz? Uma das, uma das acontecimentos mais lindos da Bíblia é isso. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença de Jeová e, aproximando a ele, disse... Aqui está escrito aproximando. Não sei outras versões como que expressou. Sabe o que Abraão fez? Aqui Jeová, também querendo ir. Abraão, impedindo. Não pode ir, não. Não pode. Aí fica razoando. Veja essa discussão que eles têm. Um meramente ser humano, uma criatura, arrazoando com o Criador. Diz assim: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Imagina uma criatura agora julgando o Criador. Não é? Parece minha esposa. Na frente de Jeová. Não é intercessão, não. Aqui,
uma criatura diante de um Criador está dizendo que quem está errado? O Criador está errado. Não pode fazer essas coisas. Não é justo destruir os justos junto com o ímpio. Então, Abraão queria que os ímpios morressem? Não. Deus, me dá tempo. Quem sabe? Agora eu vou lá, vou falar de você, para ter os justos, para poder salvar toda a cidade. Dá tempo. Agora não é o momento para você ir. E assim, qual é a resposta de Deus? Deve ter sentido meio engraçado, né? Mas Deus deve ter ficado muito feliz da vida por este Abraão, seu amigo. Então disse Jeová: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Uau! Não, minha intenção não é destruir de forma nenhuma. Não é. Aí Abraão pensa assim, eita, então não tem 50. Então vamos abaixar um pouco. Se tiver menos 5, disse Abraão, ele depois de metralhar Deus, né? Aí, agora murchou um pouco. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isto toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais, assim diminui para 40, 30 e 20. 32. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, tenha paciência comigo. Se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu Jeová, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se Jeová, e Abraão voltou para o seu lugar. Veja o julgamento. Julgamento de Deus é jamais para destruir, para salvar. Para salvar. Deus não tinha a mínima intenção de destruir Sodoma e Gomorra. Mas todos, inclusive Ló, ele também queria sair. Os anjos, pela misericórdia, tinham que pegar e arrancar da cidade. Mesmo assim, Ló falou assim, olha, até lá é muito longe, sou idoso. Então, por favor, deixa-me fugir nessa cidade um pouco mais perto. Deus falou, não olhe para trás, porque você não vai suportar a destruição. Não olhe para trás. E a sua mulher duvida ainda. Imagina, se Jó, logo que teve a visita, Ló tivesse compreendido, eu não fiz a minha missão aqui, mas pela misericórdia de Deus, me visitou, eu aceitei
levantei. Agora é um momento para sair. Se ele falasse determinadamente desta forma, pelo menos ele teria salvado sua família. As filhas, os genros falaram o quê? Ei, está idoso demais. Está velho demais. Que história. Até a mulher não tinha convicção pelas atitudes do marido. Quando eu vejo essas histórias, eu como pai, como marido de uma família, eu fico assim meio, será que eu estou sendo meio mole para tomar certas decisões? Mas cada dia oramos e realmente eu estou determinado para sair de São Paulo. Vida no campo tem que ser algo iminente. E eu estou, toda vez que eu vou para a Bahia, esse lugar que nós achamos que é um lugar que Deus nos concedeu, é uma bênção. Literalmente é uma bênção. Como é bom, como é bom. Quando tiver o centro pronto na Bahia, faremos aqui, mas aqui vai ser uma vez por semestre ou uma vez por ano. Mas lá vai ser 5, 10 vezes. Lá é que vai ser, porque eu quero desfrutar e também quero trazer um monte de gente para desfrutar naquele lugar, para poder tirar as pessoas da cidade, construir a arca. Não estou querendo dizer que vocês têm que vir para a Bahia, que não vai aceitar. Né? Cada um vai para seus lugares, construam as arcas e tirem as pessoas. Para mim isso entrou assim firme. Não é bom que muitos adventistas morem num lugar só. Isso não é bênção. De forma nenhuma. Vamos terminar lendo Salmos capítulo 9. Tenho muita coisa para falar, mas, para ser sincero, como é primeiro programa, eu não preparei suficientemente tudo aquilo que deveria falar. Tem muito mais coisas sobre o julgamento, o juízo. Na Bíblia está cheio sobre esse assunto, mas nós vamos ter em janeiro o programa Bíblia e Ciência. Vamos amadurecer, progredir mais ainda. Salmos capítulo 9, versos 16 e 17. Faz-se conhecido Jeová pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então veja, toda vez que acontece um julgamento e juízo, Deus é conhecido. Seu amor é manifesto. Seu caráter é manifestado. Toda vez que ocorrer o juízo. Sim, promessa. Sim. Então, todo juízo, julgamento, nós vemos o seu amor. Como nós acabamos de ver, no caso de dilúvio de Noé, Sodoma e Gomorra, nós só vemos aquele amor tremendo. E agora, o ímpio morre por quê? Está escrito aqui, né?
enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. O mal mata o ímpio. Não é que Deus que mata. Jamais. Aqui é bem claro, não é? Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus jamais faz para alguém esquecer dele. Cada um na sua ganância, afastam de Deus. Oxalá que nós possamos ver no rosto, nos olhos de Jeová, a graça. E que neste dia permaneçamos na sua graça. Amém. Oremos. Muito obrigado, Pai, porque Noé achou nos seus olhos a sua graça, compaixão, aquele olhar entristecido por ter criado, e que aquelas suas criaturas tão amadas recusaram todo o seu amor e agora estão sendo destruídas. Pai, nenhum de nós aqui presentes recusem, rejeitem a sua misericórdia que dura para sempre. Que não duvidem de forma nenhuma a sua palavra, seus mandamentos, por nós ainda não entendermos perfeitamente. Mas que entendamos que o Senhor jamais muda, seu amor é invariável e a sua misericórdia dura para sempre. E que hoje nós andemos nos seus caminhos, deixando todos nossos pensamentos e caminhos. Pai, muito obrigado por o Senhor nos revelar